Presidenta, super importante o dia de hoje, já que chegamos aos nomes dos mandantes do possível assassinato e feminicídio político de Marielle Franco e assassinato, consequentemente, do Anderson Gomes. Importante dizer, senhora presidenta, que hoje os nossos sentimentos eles se misturam. É um sentimento de muita revolta, de muita dor, de muita tristeza, mas também é um sentimento de energia renovada, de esperança e de, sim, um processo que segue para a justiça para Marielle Anderson. E eu não tenho dúvida, senhora presidenta, da importância dessa casa também nos processos em que a gente quer que uma administração pública garanta a seguridade de todos aqueles e aquelas que estão nesse espaço. Afinal de contas, divergências políticas, elas têm que ficar na ordem da política e não superar e não chegar a limite onde a gente vê uma situação de barbárie colocada. Então, nesse sentido, senhora presidenta, a gente tem consolidado o pensamento do quanto que a atuação da Assembleia Legislativa ela também precisa estar com relação às instituições, em especial às instituições policiais, em especial garantindo que a gente tenha autonomia na perícia. Afinal de contas, precisamos lembrar, o carro que Marielle e Anderson foram assassinados ficaram 41 dias num pátio, pegando sol, pegando chuva, enfim, sem que a perícia concreta fosse feita no veículo. Isso demonstra que também a estrutura do próprio Estado foi utilizada para impactar negativamente a resolução da investigação. E é por isso, senhora presidenta, que apresento aqui no dia de hoje na casa e convido aos deputados e às deputadas que assim puderem compor conosco uma PEC para que tenhamos a polícia científica completamente autônoma no seu trabalho, que tenha ali orçamento necessário para que a sua autonomia não possa ser contaminada também pela lógica política e criminosa que muitas vezes a gente vê reunidos num só momento e numa instituição tão importante. Então, não estamos aqui para demonizar as instituições, mas sabemos que essa casa tem responsabilidade para fazer com que essas instituições responda conforme a democracia, responda ao clamor da sociedade, que é a resolução de crimes, de todos os crimes. A gente viu da importante interrupção das investigações, das interferências que houve no caso de Marielle Franco. Mas quais foram tantos outros casos que também tiveram situações semelhantes e que nós não chegamos? Então, é por isso a necessidade, senhora presidenta, de uma perícia, uma polícia científica autônoma que garanta. Então, convido aos deputados e às deputadas que quiserem assinar conosco essa PEC, que assim o façam, porque essa Casa Legislativa também tem compromisso em encontrar soluções para uma situação de contaminação nas investigações. Assim como no caso da Marielle, a gente não queria que essa contaminação acontecesse, mas a gente não quer que aconteça em nenhum caso de crimes ocorridos no estado do Rio de Janeiro. Então, está aqui à disposição os deputados e as deputadas que quiserem somar na assinatura dessa PEC, a gente agradece muito. Uma outra PEC, senhora presidenta, que nós também apresentamos aqui como proposta de emenda constitucional, é justamente garantindo o controle externo da atividade policial feito pelo Ministério Público. É óbvio, já está na Constituição isso. O que a gente quer é fazer com que essa responsabilidade seja regulamentada e que a gente garanta também a possibilidade do Ministério Público fazer o controle externo. Então, também é uma PEC que está disponibilizada aqui aos deputados e às deputadas que quiserem somar esforços com a Casa Legislativa para que a gente saia dessa situação de coisas, senhora presidenta. Porque todos nós, enquanto legisladores e legisladoras, temos responsabilidade com isso. Outras iniciativas que tomamos, senhora presidenta, é exatamente trazer alguns requerimentos de inclusão à pauta, inclusive relacionado à área de segurança pública. Em um projeto de lei que Vossa Excelência
até aprovou aqui nessa casa, que é o Estatuto da Mulher Parlamentar, que trazer um elemento central, senhora presidenta, que é o enfrentamento à violência política de gênero, porque é dentro desses lugares, dentro dessas casas, que muitas vezes a nossa atuação enquanto mulheres que historicamente estiveram apartadas da participação concreta na luta política, infelizmente hoje sofre um processo de violência política de gênero que tenta neutralizar e inviabilizar a sua atuação política. Por isso, também, entramos com um requerimento, um pedido, na verdade, uma solicitação para que na pauta viesse o projeto de resolução que reconhece a violência política de gênero como quebra de decoro parlamentar. Isso é urgente, a gente precisa legislar também para que as nossas mulheres sejam acolhidas dentro do parlamento. E não menos importante, senhora presidente, também quero adiantar aqui que oficiamos o Ministério Público solicitando a elaboração de um plano de ação com a devida urgência, como determina a resolução número 279 de dezembro de 2023, no Conselho Nacional do Ministério Público, diante da gravidade do problema da segurança pública que assola o Rio de Janeiro hoje. Então, são algumas das nossas iniciativas. É claro que vamos continuar aqui cobrando e também acionando o governo do Estado. Afinal de contas, o governador Cláudio Castro, ele é o chefe exclusivo das polícias do Rio de Janeiro e tem que se comportar como tal. Afinal de contas, ele tem que governar. Quando se abre espaço para que outras instituições governem em nome do governador, a gente tem situações limites como essa dentro da segurança pública, dentro de uma área tão estratégica para toda a população do Rio de Janeiro. Então, aqui a gente também pede a obrigatoriedade de prestação de contas anuais feito pelo governo das ações e recursos empregados para a redução da letalidade policial. É disso que se trata, senhora presidente. Eu tenho certeza que o feminicídio político de Marielle Franco e Anderson abre uma lacuna de oportunidade para o governador, se assim tiver vontade política, refundar as polícias do Rio de Janeiro e não deixar que as polícias governem o Estado. Muito obrigada, senhora presidenta. Marielle presente hoje e sempre.